Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Like Mom, Like Daughter, tal mãe, tal filha. Nós estamos muito felizes de ter mais um convidado, uma pessoa tão especial aqui com a gente hoje, né, mãe? Eu estou muito feliz, porque é uma pessoa que participa da minha vida, Sim. né? Cuida do meu rosto, que é o que eu mais aprecio na minha vida. E é uma pessoa super competente. Doutor Gabriel, seja bem-vindo! Muito bem-vindo, doutor Ao Gabriel. tal mãe e tal filha. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais hoje que é Dia das Mulheres. Queria dar parabéns para vocês Sim. duas, mulheres de Obrigada. Deus, né? Isso é uma honra. Não foi combinado de estarmos aqui nesse dia, Não. mas eu creio que Deus faz as coisas tudo conforme a vontade dele, né? Vai. Então, estou Demais. muito feliz de estar aqui e estou aqui para somar, para agregar, né? Para poder falar um pouquinho das coisas da vida e das coisas espirituais também, para a gente poder somar para essas pessoas. Amém. Meu Deve ser Deus, incrível. que demais, né? Deus sabe o que faz. A gente faz o Sabe. podcast, já tem quase 22 mil subscribers Sim. em tão pouco tempo. E desde que começamos, não tem mais do que 13 ou 14 podcasts já postados. É verdade. Para logo no Dia da Mulher trazer esse que cuida, né? De muitas De mulheres. muitas mulheres. Ele cuida Sim. de homens, Exatamente. faz também harmonização, faz todo um tipo de trabalho. Ele cuida realmente da parte da autoestima das pessoas. Sim. É uma coisa, nossa, a gente nem imagina o quanto é tão importante para a obra de Deus. Nossa. A falta disso. Acho que desestrutura toda uma família, uma vida, a igreja. Sim. É demais. Mas tem assunto para dar manga aqui. Conta pra gente, doutor Gabriel, a sua história de como você enveredou, né, para ser essa referência na área médica, na área Sim. da estética, tanto em Belo Horizonte, tanto em Minas Gerais, como no mundo. Porque hoje, eu te conheci através de uma pessoa, esqueci o nome dela, lá em Cape Cod. Sim. E, quer dizer, nos Estados Unidos, as pessoas já te recomendam e as suas clientes daqui estão saindo, assim como eu, para ir te ver lá. Conta pra gente como começou tudo isso. Top. Quem é Vamos o lá, vamos Gabriel, né? começar. Bom, eu comecei, né, como qualquer estudante, colégio, estudando normal, e quando chega naquela parte, né, o que você vai fazer na faculdade? É uma pergunta que todas as pessoas jogam para o estudante de ensino médio, e naquele momento ali eu falei, cara, não sei o que eu quero, tenho que pensar um pouco mais. Eu já trabalhava desde os 13 anos, mas sempre em negócios de família, né? E quando chegou a parte ali de escolher uma faculdade, eu lembro que eu vi um curso que falava sobre biomedicina, e a biomedicina eu via como área laboratorial, achava legal, achava que as pessoas que vestiam jaleco ficava legal, ficava elegante. Falei, peraí, então é um curso novo aqui na minha cidade, eu quero ver o que é isso. E aí eu fiz o vestibular, entrei, para ser bem sincero, por entrar, nem sabia o que eu queria, mas era uma área nova. Eu falei, cara, tudo que é novo, se a parada for boa, vai dar um resultado, né? Eu posso ser um pioneiro. Eu lembro até hoje que um pai de um grande amigo meu, ele falava assim, para você ser destaque numa área, ou você é o primeiro ou você é o melhor. Uau. E desde então eu tenho tentado somar as duas coisas. Eu fui o primeiro na minha área e eu quero ser sempre o melhor. Por isso a gente consegue resultados, né, que são um pouco maiores. E ali eu entrei pelo fato de ser... Quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a ver, cara, eu quero ser um dono de laboratório de análises clínicas. Ponto. Era isso, já tinha um foco, eu queria ser dono de laboratório. E ao longo da faculdade eu comecei a ver muitas dificuldades, na minha visão, de um dono de laboratório. Aqui em Belo Horizonte existem 4 muito famosos, grandes laboratórios, que seria difícil de eu entrar no meio. Talvez esse monopólio que já existia desses laboratórios iam destruir o laboratório Magalhães, por exemplo, né? E eu não conseguiria sobreviver. E ao longo da faculdade eu fui vendo outras dificuldades que os donos de laboratórios enfrentavam. E ali, quando estava para o 6º, para o 7º período, quase finalizando, ou seja, já não sei para onde que eu vou, eu tentei a área de perícia criminal. E a área de perícia criminal, eu falei, cara, vamos ver o que é isso. E eu comecei a ver que não era também o que eu queria. Quando eu me vi perdido dentro de um curso, né, eu acredito que várias pessoas que estão ouvindo esse podcast, eles vão, né, se sentir também na pele a fase da vida que viram, né, a fase da vida que se viram perdidos dentro de um estudo. Abriu, então, a área de biomedicina estética. E aí eu falei, tá, vamos ver o que é isso.
uma parte, uma especialização onde você vai cuidar de pessoas, onde tem toxina, onde tem preenchedores. Eu falei, opa, trata corporal. E eu já gostava de treinar, né? Já corria, já fazia meia maratonas, outras corridas. Eu falei, cara, se eu gosto de cuidar do meu corpo, eu posso cuidar do corpo de outras pessoas também. Se eu gosto de me sentir bem, né, na minha aparência, eu posso cuidar da aparência de outras pessoas. Então, eu vi ali no fim do túnel uma luzinha de uma área nova que estava se iniciando, e eu entrei de cabeça, fui fazer treinamentos, fui fazer curso ainda na faculdade e me apaixonei. Eu lembro que nesse período, como eu estava fazendo essa área, eu estava muito perdido, sem saber o que eu queria, eu fui para a empresa do meu pai tem uma empresa de controle de pragas, e quando ele estava passando a empresa para mim, as responsabilidades, ele já queria passar o bastão, eu cheguei para ele, conversei e falei assim, pai, tem um curso novo na área de estética, dentro da biomedicina, que é lá em Porto Alegre, cidade de Canoas, do ladinho de Porto Alegre, assim, né, falando meio de lado, Nossa. assim, para ver qual que era a reação dele, né? A Giovana, parecendo eu, só um pouquinho. E eu queria, e assim, é um interesse meu. Aí meu pai prontamente ele falou assim, eu te apoio, pode ir e eu vou bancar essa viagem sua e esse curso. Uau. Eu achei estranho, espantei e falei assim, mas ok, vamos lá. Eu fui para o treinamento e foi assim, apaixonante. Eu lembro que tinha 10 pacientes modelos, tinham 10 alunos. Eu falei, cara, nós vamos praticar em um paciente modelo só. E aí os outros 9 alunos não quiseram aplicar. E aí eu peguei todos para eu poder. Falei, cara, eu quero fazer em todos porque eu quero praticar em máximo de pessoas, porque eu sempre fui, né, uma pessoa totalmente proativa. Sim. E eu falei, cara, eu vou atender esses 10 pacientes aqui porque eu preciso de ter essa prática e ver se eu gosto dessa área. E aí me apaixonei, formei nessa área e comecei a atender, né? Comecei a atender numa clínica e eu lembro que quando eu comecei a atender, atendi em São João del Rei, uma cidadezinha de Minas Gerais, e eu vi a possibilidade de atender na cidade onde que eu morava, né? A cidade de Belo Horizonte. Por que São João del Rei? Porque eu fui tenente de infantaria lá, né? E quando eu fui tenente de infantaria para a área de biomedicina, meu Deus. Eu servi o Exército, e o Exército, quando eu estava servindo em São João del Rei, eu já fui eliminando algumas matérias na Federal para poder sair já habilitado para poder fazer a parte de estética. Então, quando eu comecei a atender em São João, e eu já tinha um giro de pacientes lá, eu falei assim, peraí, aqui é uma cidade de interior. A minha cidade mesmo, que eu nasci, é Belo Horizonte, ela é maior. Eu tenho uma visão de negócio que ela tem que ser expandida e pode ficar limitada a uma cidade pequena. Então, eu tenho que começar a atender lá também. Isso desde o início. Eu já comecei a atender. E aí, quando eu fui começar a atender em Belo Horizonte, tinha que achar uma clínica para poder atender, distribuir currículos. Ninguém sabia o que era biomedicina estética, era muito novo. Então, eu chegava para mandar, eu mandava currículo via e-mail ou mensagem, nem resposta eu tinha. Nossa. E aí um dia eu falei assim, cara, eu sei falar. Dava instrução para vários soldados, sargentos, oficiais do batalhão. Eu sei falar, eu sei me portar, eu sei vestir, eu sei me posicionar. Eu vou nos lugares e vou entregar o currículo pessoalmente, vou conversar com os donos. E aí eu fiz isso numa semana. Eu lembro que eu entreguei para 10 clínicas. No final dessa semana, 8 das 10 clínicas me chamaram. Né? E eles falaram assim... e aí fica já mais uma chave que eu deixo para as pessoas. Você fica tentando muitas coisas de forma digital, onde você poderia ir pessoalmente nos lugares. As pessoas precisam de ver olho no olho, porque pessoas conectam com pessoas. E muitas vezes a gente procrastina isso. Não, depois eu vou mandar online. Cara, vai no face a face, vai conversa mesmo, vai olho a olho. E quando eu me posicionei, cara, olha a resposta que eu tive, 8 em 10. Eu acredito que os outros 2, pela forma que foi, eles nem viram a mensagem o que eu falei ali, nem viram a resolução. E aí eu escolhi uma delas, que era mais perto de casa, e comecei a arrumar aquela salinha. Eu lembro que era uma salinha toda de madeira, horrorosa, mas muito feinha. Mas era linda porque era a minha sala de atendimento. Aleluia. E eu peguei aquela salinha e eu comecei a atender. Aí eu sentei, coloquei todas as coisas do jeito que eu queria, só que não tinha paciente. Eu não tinha paciente. Eu ia começar, né? E aí era uma clínica que rolava um pilates, já tinha outros atendimentos. Eu comecei a fazer um network ali dentro para atrair os pacientes. Certo. E até que na segunda semana, quinta-feira, marcou meu primeiro paciente, 3 horas da tarde. Todos os dias
Todos os dias, sem paciente, eu ia para a clínica de manhã, ficava até o almoço, voltava para casa, almoçava com os meus pais, eu morava com eles, e eu falava assim, pai, deixa eu ir que eu tenho que trabalhar. Não tinha ninguém para atender. Tinha ninguém para atender, mas eu estava no ambiente de trabalho. E aquilo ali, a minha mentalidade já falava que você está trabalhando. A partir do momento que você desloca da sua casa para o ambiente de trabalho, você já está trabalhando. É isso. Não é porque você tem paciente ou você tem contas a pagar. Não, se você está no ambiente de trabalho, você está trabalhando, porque a sua mente já está trabalhando naquilo que você quer exercer um dia. Né? E ali eu voltava e ia para casa. Deus falando aí com a Giovana. Deus falando. Deixa Deus falar. Então. A gente está abrindo um grande projeto aqui, você nem sabe o que está falando. Aí você tá sendo... Quero saber no tudo centro de Orlando. Porque às vezes a gente fica trabalhando dentro de casa, tem o estúdio, porque aqui onde nós moramos é onde nós transformamos o estúdio também, porque é uma casa 2 andares, muito grande. Mas essa coisa de você sair da sua casa e ir para o seu ambiente de trabalho é poderosa, é um né? mindset É como se poderoso. você... É aquilo da área militar também, da área do exército. É uma disciplina que já treina o seu cérebro no molde de excelência para o trabalho. Sim. É como se você já entrasse naquela atmosfera de que você está ali por um propósito. E, às vezes, dentro de casa, você não tem isso. Né? Você levanta, igual ali, eu fiz um café, aí eu fico olhando, eu já estou aqui, né? Eu já cheguei. Então, não é assim, existe, isso é poderoso, isso que você falou. Mudar a atmosfera e você prosseguir ali pensando, não importa, eu não tenho um paciente ou eu tenho um só, você já foi com o mindset pronto para aquilo. Eu estou aqui para trabalhar, com a postura, né? Exatamente. E ali chegou na quinta-feira, aí nesse dia eu almocei rápido, porque eu tinha que trabalhar muito, né? Voltei de cá, falei, gente, hoje eu não posso nem conversar muito no almoço, porque eu tenho muito trabalho na clínica. Voltei para a clínica, 3 horas da tarde, ansioso, esperando o paciente, e ele desmarca. Ai, é sempre assim. E aí ele joga para outra quinta. Ou seja, eu tinha mais uma semana de trabalho, né? Até ele chegar. Meu Deus! E aí chegou quinta-feira, na outra semana, aquela consulta que o paciente queria. Sério, eu olhei para a cara do paciente, ele queria uma consulta de 15 minutos. Eu fiquei 2 horas falando tudo que eu queria falar. Eu estava engasgado, eu precisava de falar. Olha, a sessão vai acontecer assim, a molécula vai quebrar assim. Ele não estava nem aí para isso. Ele estava tipo assim, você deu uma resultado. Dei aula. Eu achei que era aluno. E eu ficava lá. Falei, meu filho, quase que ele falou assim, vamos embora. Aplica esse negócio aí que eu tô querendo ir embora. E aí eu atendi. Foi top. Fechei um pacote de 5 sessões. Ou seja, eu tinha 5 semanas de trabalho. Aleluia. Então, já estava feliz. Top. E é incrível, porque... Renata, às vezes a pessoa fala assim comigo, Gabriel, mas sempre foi assim, cara? Como é que foi? Do nada esse tanto de paciente? Eu falei, cara, lógico que não. Tudo que começa grande é anomalia, cara. Tudo que começa grande é doença, é câncer. Então nós precisamos começar pequeno mesmo. É um passo atrás do outro. Eu comecei assim, dessa forma, tentando um paciente. Não dá nem para acreditar, né? A gente acredita porque a gente sabe que realmente para ser o sucesso que é, a consistência que é, a ponto de me atrair para ir ao Brasil só para ser atendida por você, é porque realmente teve fundamento, né? As fundações disso foi justamente esse processo que eu não conhecia. E assim, meu Deus, naquilo que acontece grande, né? Acontece grande e tal, e você pode olhar, meu pai costuma dizer que tem um dente de coelho aí, porque nada que é realmente bom acontece grande, né? Uhum. E é difícil para mim achar um horário com ele, né? Tô brincando, ele sempre tenta se ajustar, mas é difícil, porque é uma pessoa requisitada. Sim. Uma vez eu fui fazer a festinha da minha filha num lugar em Belo Horizonte. Ai, meu Deus, Felicitar, não, esqueci o nome. Felicitar? Eu acho que é o Felicitar. Felicitar, alguma coisa assim. Esqueci o nome, eu sigo ela no Instagram. E ela, dona do lugar, um lugar assim, gigantesco, que o César Menotti, Fabiano, até o Fábio, mandar um beijo para ele, que estava com a gente. Fábio Lacerda estava com a gente anteontem, junto com o Alex Passos, né? Não liga Alex aí, não. Não fala não.
a mulher atende só a celebridade, jogadores de futebol e tudo, tá assim, cara, você faz... Eu falei, não, eu vim para Belo Horizonte para celebrar rapidinho o aniversário da minha filha e ser atendida pelo meu médico. Quem é seu médico? Eu falei, é o Dr. Gabriel Magalhães. Ela caiu dura para trás. Eu já tentei de tudo para ter uma consulta com ele. Me ajuda! Eu falei, meu Deus, mas não é simples, manda uma mensagem. Então, assim, o nome dele, o Senhor tem soprado mesmo, em lugares altos, né? Mas você vê aí que saber desse começo é precioso demais, né? Você saber que esse começo, olha, meu Deus. Olha que legal. E essa conexão da dona do Felicitar foi feita, a festinha do Isaac vai ser lá agora, de 2 anos. Meu Deus! Sério? Vai. Então fala para ela vai lembrar. Vou falar com ela. A Renata Vieira, ela me segue e ela ficava assim, por favor, me apresenta demais, claro. O dia que eu for lá, eu lembro que foi um dia na 3ª ou 4ª vez que eu fui, que sempre que eu vou, eu gosto de conversar com ele demais, que a cabeça dele é muito boa, pessoa muito simpática. E eu fui no Buritis. Não, eu sempre vou no Buritis. Eu fui num outro lugar. Na Cidade Nova. Na Cidade Nova. E aí eu disse para ela, se você quiser ir comigo e tal, né? Acabou que eu não pude consultar, mas ela iria comigo. Eu não pude consultar. Lembra que eu já estava ok ainda, porque o espaço entre um e outro na minha viagem para o Brasil foi perto, não precisou tanto. Então eu não fiquei tão desesperada. Agora que eu tô, né? Desesperada. Nossa Deus. Foi. Só sei falar disso. Mas ela iria comigo. Então, assim, você chegou a conhecê-la. Você conheceu. Incrível. Sim, ela conseguiu entrar em contato com a Sassá, né? Elas conversaram, já esquematizaram tudo, a festinha de 2 anos, daqui a 2 meses vai ser lá no Felicitar. Uou! Estaremos lá. Como é que eu lembro dos negócios aí? Tinha a menor ideia. Uma loura, não é? Eu esqueci o nome dela. Um beijo pra você, me perdoa, eu sou péssima pra nome, mas eu olhei, eu conheço, entendeu? Mas eu sigo ela no Instagram e vou fazer o aniversário lá um dia também. Vamos. Como Jesus entrou no negócio? Porque virou aquele profissional que estava passando pelo deserto, buscando seu lugar ao sol. Houve um rompimento, Houve um romper aí nesse processo todo, né? Do cara que você é hoje e do cara que começou ali minguando, né? As migalhas caindo e você lutando para mostrar que veio para alcançar seu espaço e para mostrar que veio para ser o melhor, né? Que é o que tem que ser. E aí eu continuei a fazer os atendimentos. Um paciente gerava 2 gerava 3, e foi começando, né, uma escala mesmo. E aí eu fazia os atendimentos em São João del Rei, outros em Belo Horizonte. Dentro desse espacinho, né, de madeira. Essa clínica, esse quartinho. Nesse consultório de madeira. E aí, uma hora, teve uma época que a dona lá do espaço, que era Clinic Up, a Carlinha, você vai entender que a Carlinha, onde que ela está na minha história hoje, mas ela abriu as portas para mim, uma fisioterapeuta, eu honro a vida dela todas as vezes que eu falo dela, porque ela abriu as portas do negócio dela para eu estar ali. E eu comecei a atender, e aí ela falou assim, Gabriel, tem uma casa linda ali que abriu agora, que ficou disponível, que eu estou pensando de mudar a clínica para lá. Falei, vamos embora, acho lindo. Aí ela falou assim, só que eu não queria ir sozinho, como dona da clínica, eu queria nós 2 juntos. Olha. O Pilates é meu, a clínica, o estético é seu, mas o restante das salas a gente subloca, a gente divide as contas. O que você acha? Falei, vamos embora, estou aí para isso. Tô dentro. Começamos a fazer dessa forma, o atendimento foi crescendo, né? E depois de um certo tempo, a dona da casa falou para a gente assim, nós precisamos demolir essa casa porque já está com um projeto na prefeitura que aqui ia ser uma galeria. Então, vocês podem escolher uma outra casa do bairro para vocês mudarem, mas com o tempo, fica tranquilo. E aí eu fui escolher outra casa para a gente poder mudar de lá. E aí eu falei com ela, Carlinha, você está de acordo com essa casa? Ela falou assim, olha, acho a casa linda, legal, mas eu mudei de ideia também. Eu não quero ser dona mais. Eu quero que a clínica seja sua e que eu tenha só uma salinha ali dentro para eu poder atender. Olha. Eu entendo, né? Eu entendo que tem pessoas que têm visão empreendedoras, tem pessoas que gostam de tomar conta de negócio, tem gente que não gosta de ter um espaçozinho e às vezes não tem uma veia empreendedora. E quando ela falou isso para mim, foi um presente que eu recebi, né? Eu falei assim, então, meu Deus, me dê. Aventura. Porque aí, pode vir. Pode vir. Eu sou um profissional da área da saúde, não sei nada de gestão, mas eu aprendo no peito. Vai ter que ser desse jeito aí.
É desse jeito. Uau! E aí eu troquei o nome, né, de Clean Cup e viramos Top Fit, né? E aí eu coloquei a Top Fit Foi como aí que primeira unidade. começou a Top Fit. Aí que começou a Top Fit. A Carlinha está com a gente até hoje, no consultório 4. É uma bênção na minha vida. Eu amo aquela mulher. Ela é da nossa equipe, veste a camisa, eu amo a vida dela, e todas as vezes que eu falo dela, eu chego até a me emocionar, porque se não fosse ela, né, ela foi instrumento de Deus. Foi uma conexão ela foi instrumento divina. de Deus. Foi então, quem Deus usou para você começar a desbravar isso. Então muitas vezes ela já falou comigo, Gabriel, eu vou mudar, eu vou não sei o que. Eu falei, não vai, eu não deixo, você fica aqui, eu não te largo, e eu mantenho ela ali comigo, lógico, até o ponto que ela puder ficar, né? Mas ela é uma bênção na minha vida. Mas aí você me perguntou sobre como que Deus entrou na minha vida. Eu estava passando por um deserto, e aí um dia eu estava treinando uma academia, musculação. Na hora que eu desço a escada, tava rolando um violãozinho. Eu sempre gostei de violão. Meu pai toca violão, eu toco violão. Você toca, eu toco. E aí eu vi ali, cara, música gostosa, deixa eu entrar. E nem sabia que era uma célula. Uma célula embaixo da academia, do prédio da academia mesmo. A célula era do pessoal da academia, numa célula acontecendo um violão. Eu entrei, sentei, ouvindo aquele louvor que eu não sabia, até então era música para mim, a música gostosa. E aí eu fui, aquela sensação boa. E aí, na hora que a palavra, obviamente, casou tudo para mim, né? Aquela coisa que sempre encaixa. Né? Quem contou para esse cara da minha vida? Foi tudo muito... E eu saí dali com sede, né? E eu falei assim, cara, que coisa linda. Eu quero mais disso. E eu entendi ele que era uma célula de pessoas que eram cristãs, né? Diferente de tudo que eu tinha vivenciado na minha vida, um catolicismo morno, de ir à missa, mas Cordeiro de Deus, tirar esse pecado do mundo, dar-nos a paz, só isso, da boca para fora. Nunca senti mais do que isso. E ali eu falei, cara, o que eu senti aqui hoje, nesse encontro, nessa rodinha, foi mais intenso do que todas as vezes que eu pisei dentro de uma igreja. Cara, eu tô toda arrepiada aqui. Deus mandou uma célula dentro da academia. Tipo assim, Gabriel, você gosta de se cuidar? Meu mistério com a sua vida é tão grande que eu vou onde você estiver, cara. Eu vou colocar uma célula na sua academia, que você treina. Agora, e tipo assim, você vai ter que sair, descer a escada e passar por aqui. Renata, pergunta se essa célula existe hoje. Não. Ela existiu no momento que eu precisei estar ali presente para acontecer tudo isso. E aí, no outro dia, com aquela sede que a gente acorda, eu falei... No outro dia, quando a gente acorda com aquela sede, eu falei, cara, eu quero mais disso, eu quero experimentar mais um pouquinho disso. E eu lembro que, na frente da academia, mais uma vez, não tinha a célula, porque a célula é uma vez por semana, mas eu descia a escada, tinha uma igreja do outro lado da rua, que era uma Universal do Reino de Deus. E ali eu entrei, falei, cara, eu vou entrar nessa igreja hoje, vou ver o que é isso. Quando eu entrei... Deus é Deus. Quando eu entrei, o pregador lá na frente falou assim, agora eu quero que vocês se sintam como soldados de Deus. Aí eu falei, não. Soldado? Precisava dessa palavra. Esfregar na minha cara assim também, não. Aí eu falei, beleza, vamos entrar. Na hora que eu entrei nos bancos, né? Eu lembro que era banco igual de igreja católica mesmo, eu fui pedindo licença para os irmãos, assim, entrei numa vaguinha que tinha, e aí o pregador falou assim, agora eu quero que vocês façam um ato profético. Eu falei, o que é isso, Jesus? Deem as mãos e fechem os olhos. Aí eu fechei meio assim, né, de lado. Aí ele falou assim, agora eu quero que vocês marchem para o reino de Deus. E o pessoal começou a marchar. E a igreja toda marchando. E eu comecei a movimentar daquela mesma forma que eu fazia no exército. E de repente eu fui tomado. Senti a presença de Deus muito forte, o Espírito Santo pela primeira vez da minha vida. Eu senti um arrepio, um calor nas minhas mãos que eu não tenho. Hoje eu não consigo explicar o que foi, né? Só Deus mesmo. E eu saí dali impactado. A palavra, mais uma vez, a palavra foi direta no meu coração. Eu senti algo muito forte. E aí, no terceiro dia, eu resolvi aceitar o convite da minha então paciente Sassá, que hoje é minha esposa, aí no culto. Uau! Ela Deus tinha me chamado... de todo jeito. Pelo coração, pelo físico,
pelo emocional, ele foi te cercando. E desde então, tudo que Deus foi fazendo na minha vida e todas as respostas que eu fui tendo, a minha linguagem com Deus é uma linguagem militar. Senhor dos exércitos, Senhor das armas, poderoso nas de batalhas. Deus, em Efésios 6, poderoso nas batalhas. Todas as vezes que ele tem que me confirmar algo que ele está falando comigo, ele usa uma linguagem militar para assinar. Assim, olha, sou eu que estou falando. Incrível. Meu Deus do céu, isso é incrível. E, assim, e aí, como... pode falar. Uma coisa que impressiona é essa sua facilidade, né, natural de sentir o chamado de Deus, chamando para mais perto dele, para conhecer essa presença viva dele, sem nunca ninguém ter chegado e falado, Jesus te ama, não sei o quê, né? Porque comigo foi assim também. Eu nunca tive uma pessoa que chegasse perto de mim e falasse, vamos para a igreja comigo? Jesus te ama, não sei o quê. Nunca. Foi aquilo assim de eu sentir que eu passei por um lugar, eu senti algo de Deus ali, eu queria mais, né? Você estava aberto a isso. Isso é muito raro. Eu estou falando de mim porque eu sei que é raro. Quando eu conto, alguém fala, mas como assim? Você converteu assim? Sim, foi como se o Espírito de Deus me alcançasse em determinado lugar que eu estava. E eu falei sim para ele e ele começou a trabalhar. Sim. E veio há 23 anos trabalhando, né? E isso é muito raro, ou seja, não é que Deus tem os prediletos, né? Eu tenho uma concepção, depois um dia eu abro para vocês, mas existem aqueles assim que Deus realmente escolhe para se revelar, né? Eu creio que foi isso que aconteceu para você com a sua vida, porque ele já te uniu na porta da academia, na entrada da academia embaixo, depois na frente, ou seja, está na tua cara. Entra soldado, porque você vai marchar aqui. E depois ele já te encaminha uma mulher especial, como a Sassá, que eu acho uma das pessoas admiráveis, uma pessoa admirável. Que coração, que pessoa doce. As lives, quando vocês fazem, cantando. Meu Deus, eu choro o tempo todo, eu acho lindo demais. Então, assim, Deus já te cercou, tipo, eu tô te emparedando, né? E aí, hoje, vocês fazem essa célula nas clientes. Ou eu tô dando um spoiler aqui, né? Não posso falar. Não, mas é isso. E o incrível, assim, às vezes a gente fala dessa parte, assim, né, Renata? Tá, mas Jesus te encontrou, aí você aceitou o convite da sua paciente, Sabrina Toledo, e você foi para a igreja que ela estava congregando inicialmente, que ela também estava no início da caminhada, e tudo foi lindo e maravilhosamente até o nascimento de Isaac. Óbvio que não. Né? Deus pegou duas pessoas falhas para trabalhar muito. Pegou o Gabriel, que era viciado em pornografia, prostituição, álcool, droga, e uma pessoa que, nos bastidores, tinha tudo isso, mas na frente das pessoas mantinha aquela casca do profissional, do doutor, pessoa íntegra, a pessoa que chegava na balada, estava com uma água na mão inteiro, mas ninguém sabia o que tinha dentro dessa água. Uma pessoa suja por dentro, mas com uma aparência de uma pessoa normal, uma pessoa admirável. Então Deus começou a trabalhar em mim e começou a trabalhar nela também, porque duas pessoas imperfeitas, cheias de falhas, defeitos, e ele começou a moldar. Então, nesse tempo, hora nenhuma eu assumia ela, porque eu sabia o tão podre que eu era, e eu não queria expor uma pessoa que era muito boa, mas também não sabia dos defeitos dela, e Deus foi trabalhando. Eu sei que é uma caminhada, né, e ele vem trabalhando, mas nós batizamos juntos, a caminhada A2 ela é muito mais fácil, a gente foi crescendo, e até o fato que eu tinha desejo no meu coração de ser um anfitrião de uma célula. E eu falei, cara, eu quero ter uma célula aqui, dentro da minha clínica, porque a clínica não é minha, a clínica é de Deus, eu administro ela apenas, né? E era a minha primeira unidade. E ali, falei, cara, eu vou abrir uma célula aqui para ser anfitrião. Quem sou eu para dar a palavra? Quem sou eu para poder falar? Eu não sou capacitado para isso, mas eu quero abrir o espaço para isso. E aí começamos a primeira célula da minha igreja hoje, e era uma célula de 6 pessoas, onde eu só abria o espaço, eu só recebia de uma pessoa que falava. E o incrível, Renato, olha só, hoje a gente está falando aqui nessa live, mas ontem à noite nós fizemos o primeiro encontro da rede Hellbot, que é a rede onde multiplicaram 8 células que eu lidero. Ela foi a primeira rede da nossa igreja.
Ontem tinha mais de 150 pessoas no alto do monte e a gente fazendo uma célula completa de todas as células junto. Era a rede, todo mundo junto. E começou pelo fato de abrir, né, um ambiente para poder receber a palavra de Deus. Falar o quê para um Deus desse? Falar o quê para um Deus desse? É uma coisa assim, a coisa mais linda que fez com que o meu coração se apaixonasse pelo da Sassá foi essas lives que vocês entravam na simplicidade, você sentado com o violãozinho, e ali você cantava, ela cantava. Eu falava, cara, que mistério na vida desse rapaz, dessa moça. Que coisa linda. Então, assim, é muito fácil, né, você ser alguém de Deus e aceitar Jesus e tal, quando você está na completa escassez, quando você não tem status nenhum, quando você não tem aparência alguma, né? Você é o desprezado. Aliás, nesses momentos é que todo mundo se converte, né? No momento que está precisando de um milagre, no momento que está precisando da provisão, no deserto. Mas é difícil você ver pessoas tendo sucesso, desenvolvendo alta performance, desenvolvendo inteligência emocional, pessoas capacitadas, pessoas que têm uma aparência bonita, pessoas que estão ali alcançando altos lugares na sociedade e elas verdadeiramente estarem nessa violenta obediência a Deus. É uma obediência muito incrível. Eu acho que desde você contando né, de ser militar, né, e de ter sido tenente, essa disciplina, tudo isso, para mim, me mostra essa obediência, né? E a gente tem falado sobre isso, como é que é a obediência, ela é violenta mesmo, assim, é aquela obediência que Deus fala, você sentiu, você já se arrebenta, faz, mas você faz o que ele mandou. Fica ali na cela, mas tem um trem ali. Então eu vou na igreja ali universal mesmo, eu vou entrar, porque você sente o Espírito ali já te guiando e você obedece. Né? Sabe o que é legal? No Exército, quando a gente entra, a gente recebe duas palavras muito fortes na entrada assim, do batalhão mesmo. Hierarquia e disciplina. Quando eu entendi isso, que na Bíblia disciplina é obediência, hierarquia é submissão, tudo se completou. Porque eu entendi que toda a minha história militar, ela estava me preparando para um tempo com Deus. Né? A farda que eu vestia camuflada, né? Hoje é a armadura de Efésios. Eu entendo tudo que Deus fez na minha vida, linkando todas as coisas para poder chegar onde que eu estou chegando. Porque se me perguntassem, Gabriel, você se considera uma pessoa de sucesso? Não, eu considero uma pessoa realizada profissionalmente e espiritualmente, pelos frutos que a gente tem gerado. E olha que incrível. Quando eu estava na minha primeira missão lá no Acre, eu estava numa fase do meu trabalho onde eu estava uma máquina de trabalho. Eu estava atendendo uma média de 31 a 32 pacientes ao dia. Meu Deus. Uma máquina funcionando, trabalhando, dinheiro entrando e fazendo, porém aquele atendimento automático, tudo bem, o que está sentindo, vamos tacar bem cara, vamos resolver isso aqui. E quando eu cheguei lá no Acre, a gente ficou 16 dias fazendo atendimento médico à comunidade indígena, em várias aldeias, e numa consulta onde eu estava conversando com uma etnia, e ali a gente começou a falar de Deus, porque o intuito era esse, né? A consulta médica é sempre simplesmente um disfarce. Eu estava ali para alcançar... Um chamativo. Eu estava ali para alcançar almas. Isso. Exato. E ali numa consulta, quando eu vi uma indígena se ajoelhando, orando e fazendo uma confissão de fé na minha frente, eu comecei a chorar, e Deus falou comigo assim, desacelera. Eu não quero uma máquina de trabalho. Eu quero que você tenha tempo de qualidade para falar do meu nome dentro dos seus atendimentos. E ali eu voltei do Acre e eu falei com a minha equipe assim, pessoal, a partir de agora são 11 atendimentos por dia. O quê? Mas de 30... 11 atendimentos. Mas não vai fechar a conta? Não, fica tranquilo. Né? Se eu estou trabalhando para Deus, Ele vai trabalhar para mim. Fique em paz, porque foi um direcionamento do Senhor. E aí, se eu não faço, eu sou desobediente. Como eu sou obediente, tudo na minha vida é com disciplina, vai dar certo. Pode reduzir, que eu vou ter tempo. E desde então, eu fiz um compromisso com Ele. A partir de agora, voltando do Acre, dessa primeira missão, onde eu tive meu primeiro chamado de missionário, eu fiz um contrato com Ele e falei assim, a partir de hoje, pelo menos um paciente ao dia vai receber uma oração dentro do meu consultório. E o Senhor vai me mostrar
E o Senhor vai me mostrar. E todos os dias Ele me mostra. Tem dia que eu falo assim, cara, hoje Deus me mostrou Caramba! Nossa! Chega a última paciente e no meio do atendimento, depois que eu já fiz o procedimento, na hora que está indo embora, Deus fala, é ela. E aí eu vou e cumpro o meu chamado, mas é um contrato que eu tenho com Ele. E se eu não faço isso, o que eu estou sendo? Desobediente, mais uma vez. Tem uma unção poderosíssima sobre a sua vida, que eu estou chorando o tempo todo. Estou muito emocionada, eu não sou assim. Me lembro quando, acho que foi a terceira vez que eu fui consultar com você também, que a gente mesmo consultando ali, o Senhor também moveu com o Espírito Santo e Deus te entregou uma palavra e você ali se ajoelhou, colocou as mãos simples com aquela... E é tão gostoso você lidar com isso. A Giovana, que fez 5 anos de medicina e desistiu, assim, foi redirecionada pelo Senhor também, né? Chegou para mim e disse do chamado dela. Foi difícil demais para mim não aceitar, mas entender tudo, né? Falar, poxa, né? Fez medicina até hoje. E você se sentia assim, que foi tudo em vão também, né? Como pessoa que tá ali, você falando, eu fiz tantos anos, eu tô estudando há tanto tempo, tô assim, Senhor, vou jogar tudo no lixo, né? É tudo em vão, né? Por quê, né? Que eu vivi isso e tal. Mas foi algo tão poderoso e tão forte e tão inegável que ela disse assim, se me custar tudo, se me custar a minha vida, mas eu sei que eu poderia ser uma médica cristã, eu poderia ser uma médica pastora, eu poderia ministrar, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que eu faça para Ele. E aí foi bem difícil para mim, assim, mas eu olhei para ela, a primeira coisa que eu disse foi, que honra. Que honra, porque eu não quis uma filha médica, eu quis uma filha próspera com Deus, feliz, conhecendo a Deus e fazer o nome dele conhecido. Seja lá o que você for fazer. E se você for fazer só isso, que você faça com excelência. Você não precisa perder seu tempo com a medicina, então vai para onde ele te chamar. E eu sabia que eu estava fazendo uma loucura, porque até para contar para minha mãe, que é a avó, né, falando para todo mundo, daqui 3 anos a cardiologista da família, não sei o quê. E a Giovana, mãe, como é que vai falar com a minha avó? E aí eu, vó, aquela luta. Isso aí. Mas esses contratos com Deus, Ele outorga. Ele outorga. Né? Hoje, você dizendo aí, eu faço um contrato com Deus aonde aquilo que os meninos estão aí, né? Os meninos. Ele tem 2 meninos aí que me empolgaram para comprar também um aqui. Como é que eles chamam? Aqui tem o Nino, Jacó, a magrela que eu adotei agora no aglomerado da Serra, que é a Mel, e a Carbox. Meu Deus! Carbox em terapia. Não faz isso comigo, não. Carbox. Carbox. Você é louco. Isso porque o Botox não veio. É sério. A Carbox, eu tô... Botox morreu pra ficar a Carbox? Nossa, que show, que show. Já teve que providenciar aqui, então... Uai, então estão com uma só, tá pouco. Tá pouco. A Giovana tá louca pra outro aqui. Mas a Bela substitui 5 ou 6. Então... Mas, tipo assim, esses contratos, quando Deus te exige, né, você abrir mão de algo para Deus não é fácil. Você abre mão, mas o coração fica, tipo, na mão, assim, Mas quando ele está no negócio, mesmo que fisicamente, emocionalmente, você está desesperado, a paz que excede todo o entendimento, ela reina na gente de uma maneira tão grande. Eu falei com ela assim, esquenta com sua avó não. Porque a sua avó, mais do que qualquer outra pessoa, ela quer que você seja feliz. E quando tem um chamado de Deus, nunca você vai ser feliz fora dele. Não, fora então, do seja propósito. feliz, complete aquilo, mergulha. Seja a melhor pregadora, seja a melhor teóloga, pastora, seja o exemplo, vai para o pé do Senhor, para as pessoas passarem pela sua vida, sentirem o perfume de Cristo. Fala, tem algo nessa mulher, eu não sei o que mas lá atrás,
o Senhor vai olhar para você e vai dizer, eu estou feliz, eu te honro com a minha unção, eu te honro com a minha presença, porque você abriu mão de tudo. Você abriu mão de 32, 35 consultas diárias, mas você faz 11 que te vale por todas elas, te dá a qualidade de vida que você queria, te dá o nome que você queria. De vez em quando Deus manda umas doidas lá como eu para orar por você. Por quê? Porque tem um mistério aí. Ele não pede isso para todo mundo. Não. Né? Tenho certeza que tem aí biomédicos que estão se acabando de tomar, como é que chama? Fluoxetina, sertralina, tudo quanto é tipo de medicamento antidepressivo para dar conta, né, dos clientes e querer ser o melhor, mas de repente ele não consegue trazer o céu para a terra dentro do escritório dele e trabalhar dessa maneira. Uma das coisas que me chamou muita atenção é o preconceito que existe no meio evangélico, no meio cristão, a respeito da estética. Né? A gente que quer se sentir bem, quer se sentir bonita, só eu sei quantas vezes, né, eu briguei com meu marido por ciúme, eu me senti rejeitada, aquilo abalou a minha paz da minha casa, a minha vida, me perturbou mentalmente. Por quê? Porque eu não me sentia suficientemente capaz, eu não me sentia bonita, eu não me sentia uma mulher atraente. Eu pensava que a pessoa está comigo por qualquer outro motivo, mas eu não me sentia uma mulher segura. E a gente fala, a estética do lado de fora não tem nada a ver com o que está acontecendo do lado de dentro. Está totalmente errado, meu irmão. Porque quando você chega numa casa que está toda suja, mal arrumada, isso reflete o coração daquelas pessoas que moram naquela casa. Né? A Bíblia diz que Esther Radassa, né, que é o nome da minha segunda filha, ela foi escolhida pelo rei Assuero porque ela era bela. Ela era bela, ou seja, os olhos, as maçãs do rosto, né? Ela era uma mulher que atraiu a presença do rei, porque ela se mostrou bonita, né? E é claro, a beleza dela, junto daquilo que ela, o propósito de vida dela, que ela entendeu em Deus qual era a missão dela, que ela é salvar o povo judeu, fez com que ela se tornasse uma mulher que foi geração para Jesus. Isso. E aí, quando a gente fala de Esther, você fala, tá, mas as mulheres não usam brincos, né? Eu, 23 anos de crente, já passei por tantas fases. Teve fases de eu nem usar calça, teve fases de não usar televisão, de não ouvir nenhuma música, porque eu achava, isso é música do mundo. Quando, na verdade, às vezes tem uma do mundo que me traz mais a presença de Deus do que aquela que é dita gospel, porque está falando um monte de besteira religiosa, mas não tem nada de unção de Deus nela. Então, muitos padrões que Deus tem quebrado, né, é para um tempo como hoje. Eu lembro conversando com a Sassá um dia na câmera, eu estava no hotel em BH, ela disse para mim, Deus quer usar a gente hoje. Como é que você vai ganhar um louco, uma louca ali, né, se você se ele não olha para você e quer ter o Deus que você serve? Né? Os crentes de antigamente eram crentes que não sabiam conversar direito, andava com a biblinha debaixo do braço, não tinha atrativo nenhum que atraísse as pessoas e era como se tivesse um voto de pobreza, uma coisa totalmente demoníaca, totalmente contra, porque se você está servindo o dono do ouro e da prata, um Deus superabundante, um Deus que abre porta onde nem existe, porque ele quer fazer você brilhar, porque ele sabe que se você brilhar e levar o nome dele, é o nome dele que está brilhando, entendeu? Então, assim, o que você acha que está faltando? Por quê? Você já enfrentou preconceito dentro da igreja? Cá para nós. Cara, graças a Deus, não, porque a igreja onde eu entrei, que foi a igreja Boas Novas, né, Boas Novas Church, pra você ter ideia, meu pastor é tatuado, cabelo pintado. Bom, só aí eu já te explico que é uma igreja disruptiva, é uma igreja que tem zero de religiosidade, até porque eu acredito que a religiosidade afasta as pessoas do reino. Afasta. Né? Então, mata. Como eu entrei numa igreja dessa forma, e eu sempre vi o meu pastor nunca apontando o dedo para mim, mas sempre me dando palavra, sempre me dando alimento espiritual, eu fui me alimentando disso e fui crescendo ministerialmente de uma forma saudável. Obviamente, quando eu pisei em campos missionários e eu tive acesso a outras igrejas que são mais conservadoras, eu, por estar pisando no campo missionário, eu me submeti a isso, porque a submissão está dentro de mim, muito fácil. Tem que usar calça, vamos pôr calça, tem que usar chapéu amarelo, vamos usar chapéu amarelo, não tem problema. Para mim,
Eu tenho uma facilidade de estar em ambientes, dependendo de qual for a forma que eles estão. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Porém, eu sempre escutava, né, de pessoas, às vezes que a gente estava discipulando, que a gente estava mentorando, de ter essa, cara, mas toda vez que eu falo que eu venho aqui, eu sofro dentro da minha igreja. As pessoas me julgam, elas me apontam. Cara, o que eu posso fazer é orar pela sua vida, para que Deus possa te mostrar realmente o melhor caminho. Se é realmente esse lugar que você tem que ficar, amém, tem um propósito na sua vida ali, né? Sim, e se você aceitou a estar dentro daquele lugar, respeita as regras daquele ambiente. Porque, cara, não tem coisa pior do que você estar infeliz dentro de um lugar. Então, o senso de pertencimento, né? Você tem que estar num lugar que você tem o senso de pertencimento, você pertence ali. Se eles não te aceitam daquela forma, saia na bênção e busque a sua tribo, né? Sim. É tão bom você estar no meio da sua tribo. Eu tenho vivido esse tempo, né? Você faz parte da minha tribo, você sabe disso. Pessoas que falam a mesma língua, né? Que tem essa mesma imagem. E o mais legal é que na estética, só para finalizar esse assunto, eu estou numa igreja onde o pastor é harmonizado por mim. Olha. A pastora é botocada por mim, é linda, os dois são lindos. Deus é fiel. Quando tem algum... Ele quebra os padrões, porque a religiosidade mata o profeta, meu irmão. Mata. E o nosso é profeta. Pastor Pedro é um profeta de Deus. E a nossa igreja, quando tem eventos, Top Fit entra com botox, com preenchimento, é bônus, é brinde. E a igreja ama, cara. Por quê? Nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Nós somos templo, cara. A gente tem que cuidar. É o que você falou aí. A gente tem que estar lindo. A gente tem que olhar no espelho. Cara, estou feliz com o meu rosto, estou feliz com o meu corpo. E se não estou, vamos buscar recurso para isso, né? Vamos buscar o que fazer. Porque eu acho que as pessoas meio que resumem a gente nisso. Mas chega mais perto. Vem conhecer quem é Renato, quem é o Gabriel, quem é a Giovana, quem é a Sassá, quem é... Sabe, porque o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele julga pela capa, né? Mas tá certo, tem gente que é só a capa. Mas se também é só o interior e não tem a capa, você também não vai alcançar lugares altos, meu irmão. Não. Você também não vai alcançar toda a missão, propósito de Deus para sua vida, né? Sim. A gente tem que estar bem. Eu me cansei de atender mulheres no escritório pastoral que estão tendo problema no casamento porque ela chega na igreja, o marido olha para uma outra mulher o tempo inteiro e ela já está ali. Ela não consegue olhar para ela mesma e ter admiração com ela mesma. E se você não se ama, quem vai te amar? Né? Você tem que se amar, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Você vai amar o próximo. Ninguém quer aquilo que não se quer, a si mesmo, né? Você tem que ser um ser humano inteiro, feliz. E eu acho que a sua missão é muito sublime. Sim. Né? Ontem eu fiz 3 testes do Covid. Foi. Eu levantei da cama para estar aqui, por isso que eu estou falando nasalado. Fui para o hospital, a Giovana me levou, o Diogo ficou com as meninas, porque doente de cama. Mas eu não cancelei o nosso podcast, porque eu sabia que Deus tinha uma missão, mas nem tinha ideia que era o Dia das Mulheres, nem tinha ideia do grande testemunho que você tem tão profundo, porque eu não cheguei a ouvir ele todo, né? Mas eu creio que a sua missão é muito sublime, porque você toca naquilo. A mulher é o ser humano que mais influencia. O poder dela é tão grande, né, que ela é capaz de tanto levantar, edificar a casa dela, edificar o marido, edificar a coisa toda, né? Não vou empolgar aqui, mas ela tem poder para tudo. Mas ela tem o poder de derrubar qualquer um e derrubar uma casa inteira. Porque a mulher, né, durante toda a história, desde Eva até todas as outras, né, nós temos esse poder nas nossas mãos. Estou fazendo uma conferência com a Fabiola Matida, Bibi Matida, beijo, esposa do Lioto Matida, e da Cris Cyborg também, Grand Slam Champion no MMA, UFC, Strike Force Invicta, que eu amo, que a gente assiste direto. Vou te apresentar, ela vai comigo no Brasil. Ela vai ficar aqui em casa 3 semanas, está chegando agora dia 14. E o tema da conferência é esse. Como você vai amar o próximo ou ser uma mulher amada inteira se você não se ama? E você tem essa tarefa. Eu lembro que uma vez que eu saí de lá, parecia que eu tinha recebido super power. Eu saí na porta, foi naquele lugar lá no Cidade Nova, abriu aquela grade. Eu entrei no Uber, cara. Sabe? Não tinha ninguém para colocar para mim.
que eu não estava bem. É. Eu lembro que eu fui chamada para pregar numa igreja da Kadosh, no bairro Veneza, da pastora Terezinha e do pastor José, que eu amo. Meu Deus do céu, eu subi, o poder de Deus me... Sabe? Feliz, você lembra? Sim. Eu falei assim, Giovana, eu nunca tive tão feliz, tão bem. Não é que nós nos resumimos nisso, mas estar bem, se sentir bem, né? Deus te escolheu para isso. Como que você se sente? Né? Você recebe testemunhos, provavelmente, né? De mulheres. Muitas mulheres, homens também. Cara, é incrível porque a partir do momento que eu entendi que pessoas buscam em procedimentos estéticos cura para a alma, eu consegui separar as coisas. Eu vi assim, peraí, se você precisa de cura para a alma, porque existe vazio que nenhum preenchimento vai preencher, é só Jesus. Existem vazios dentro de cada mulher, de cada homem, e por isso ele me dá sensibilidade, e todo dia eu peço, Deus, me dê discernimento de espírito para que eu possa ter sensibilidade ao que o Senhor quer me falar. Então, eu já tive várias oportunidades, tem vários treinamentos, vários cursos online, a parte de lecionar cursos e treinar pessoas é muito legal, mas eu preciso do 1-a-1, porque quando eu estou no 1-a-1 no consultório, é onde eu preciso entender ali, decifrar aquela pessoa, saber o que ela tem passado, e muitas vezes eu vejo que não é o procedimento que eu preciso fazer, eu preciso administrar algo na vida daquela pessoa. E por muitas vezes eu tenho vários testemunhos de pacientes que entraram para gastar rios de dinheiro, não gastaram nem R$1, na verdade só gastaram o meu tempo, mas que foi destinado a simplesmente uma conversa de Deus naquele lugar. E eu vejo que Deus me mostra, ele me mostra porque, cara, é aquele ambiente onde ele me plantou para eu ser usado. Eu sou instrumento dele naquele lugar. Então, independente se vai ter o procedimento ou não, eu preciso falar daquilo que colocou no meu coração, né? Então, eu tenho muitos testemunhos, vários e vários, é muito legal. Eu coleciono isso de uma forma muito gostosa. Eu chego em casa, compartilho com a minha esposa, porque nós somos um, né? Então, eu vejo que ele continua fazendo e ele não vai parar, porque eu creio que ele conhece meu coração, ele sabe que quanto mais alto ele me colocar, mais pessoas ouvirão falar do nome dele. É isso. Isso é uma coisa, gente. É demais da conta, porque essa unção flui no seu consultório. Quando a gente chega lá, as meninas da recepção, o cara que tá arrumando não sei o que lá no jardim, é tudo, assim, parte disso, parte dessa visão. Eu lembro que eu consultei também um dia fazendo tratamento capilar com a sua prima. A Júlia. E, cara, a consulta foi tomada pelo poder de Deus. E Deus começou a me tomar para falar com ela. E eu falei, meu Deus, essa menina linda, biomédica, super... Aonde que entrou essa brecha para que a gente chegasse no ponto que a gente chegou? Mas porque eu vi que ela estava sedenta, ela queria também. Deus tinha uma missão ali com ela. Então, assim, é tão importante quando flui do líder, né? Deus, quando começou aquela consulta de um paciente na semana, naquele quartinho de madeira, ele estava preparando todas as top fits, né? Quantas são hoje? Nós estamos com 5 unidades e esse ano a gente vai expandir mais algumas. Que incrível, meu Deus. 5 clínicas. Mas ali naquela salinha de madeira, você já se portava, né? Você já ia com uma missão. Eu acho que desde pequeno uma coisa que a minha mãe fala muito, que eu ouço muito, é que quando você está indo para um destino, em direção a um lugar, você já tem que andar com um propósito. Você não anda assim de qualquer jeito, você anda com a postura, com um propósito ali para mostrar, porque mesmo que você não saiba onde você está indo, né? Você está só seguindo ali a direção do Espírito, você já tem a postura de missão, né? De cumprimento daquela promessa. E isso é algo tremendo. Eu quero te agradecer demais, porque eu acho que você teria vários testemunhos para falar. Você tem um conselho, algo que você acha que ainda precisa ser quebrado hoje na igreja em relação a se cuidar, a estética, a academia? Outro dia, o pastor André, que é nossa amiga aqui, André Valadão, ele disse que perguntaram, né? Pastor pode ser marombeiro? Aí ele, pastor pode ser fraqueiro, pode ser marombeiro, pode ser do jeito que ele quiser. Ele escolhe quem ele quer ser, né? E a gente sabe que a raiz dessas perguntas
é justamente a falta. Às vezes não é por maldade que a pessoa pergunta, é por ignorância mesmo, não conhecer. Sim. O desconhecimento, né, de que a liberdade para que Cristo nos libertou, ela é literalmente se libertar de padrões humanos colocados por homens, né? Esses usos e costumes que a Bíblia nunca falou deles, que foram criados por nós, homens, né? O que você tem para dizer para pastores, para pessoas que de repente olham, né, para aquela pessoa que é um marombeiro que vai na academia, estigma, né? Ou para esse estigma, né? Eu creio que precisa ser quebrado algo, não tem? Eu acho, às vezes até comigo mesma, porque eu gosto muito de academia, eu gosto muito. Não é que eu vou ficar me postando o tempo inteiro, mas você quer ser referência em relação a tudo, não só em relação na hora da pregação da palavra em cima do púlpito, mas na sua vida. Sim. Você quer mostrar um estilo de vida que adore a Deus, né? E o que você acha que falta para quebrar tantas barreiras ainda? Tem muita gente que não vai para a igreja, né, Gabriel? Não vai para a igreja porque gosta de ir à academia, gosta de ouvir uma música e não sei o quê, e fica assim, eu não gosto desse estilo seu de crente. Bom, o que eu vejo nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de tantas pessoas, né, no meio evangélico, meio gospel, meio cristão, enfim, do jeito que você quiser rotular isso, eu ainda vejo muitas pessoas que não são completas em todas as áreas. Eu sempre coloco a minha vida como uma roda da vida e coloco todas as fatias dela e tento desenvolver todas as áreas dela, seja relacionamento familiar, pessoal, financeiro, profissional, social, enfim, são várias áreas que você pode colocar. E muitas vezes eu vejo as pessoas colocando como a parte espiritual como uma fatia dessa roda, e está tudo bem, né? Você está dando atenção para todas as áreas, e a área espiritual é uma delas também. Porém, quando eu fiz uma inversão e eu tirei o espiritual de uma fatia e coloquei no centro da minha roda, eu comecei a acessar o espiritual em todas as áreas da minha vida. Onde o espiritual está na minha profissão, está no meu financeiro, o espiritual está no meu treino na academia, o espiritual está na minha estética, o espiritual está no meu projeto social, nas minhas missões. Quando eu tiro Deus de uma fatia e coloco ele no centro da minha roda, ele está presente em todas as coisas da minha vida. E eu vejo que a disciplina, ela faz com que as pessoas consigam algo maior em todas essas áreas. Precisa de disciplina. E uma pessoa que está no meio inserido, que tem um tempo com Deus, que tem uma vida com Deus, mas não consegue ser disciplinado em treino, em dieta, em estética, ela pulou Gálatas 5, onde fala sobre domínio próprio. Olha. Porque se você desenvolve o domínio próprio, você tem disciplina de seguir uma dieta, de treinar, de fazer uma atividade física e de cuidar do templo do Espírito Santo. Meu Deus, que lição. Agora hein? Você foi profundo. Eu podia ter dormido sem essa, pulando na academia ontem. Não, eu estava doente. Eu voltei, eu lembro que eu falava assim, não, Gabes, brincando assim, eu não fiz nenhum exercício, não estou fazendo nada. Ele, nem um cardiozinho? Era muito engraçado, porque a pessoa que é disciplinada, por isso é tão importante você se rodear de leões, se rodeia de gente melhor que você. Você nunca vai ver a Renata sentada numa mesa com gente pior que eu. Você só vai me ver do lado de gente melhor do que eu, porque nós somos o reflexo do meio que nós nos inserimos. Sim. E somos nós que escolhemos as nossas amizades, o nosso meio, e é a partir daí que você vai se tornar uma pessoa melhor. Né? É verdade. Tem vezes que pessoas nascem assim para ser tudo na vida, mas se rodeia só de gente que pensa pequeno, ela vai ser um ser humano pequeno em tudo também, né? E é importante isso. Olha, eu só posso te agradecer, porque a honra de ouvir, eu acho que essa live está ficando com gosto de quero mais. Daqui 8 semanas, né? Nós vamos mandar uma mensagem para você. Talvez eu marque até quando eu for ir ao Brasil, porque eu já estou. Sim, e a Sassá não vai ficar fora dessa, também não. Agora é com ela, porque. Essa experiência dela estar hoje, Sassá, um grande beijo para você. Um beijo. Se o Gabriel é tudo que ele se tornou, certamente você é grande parte disso. Você é a estrutura dessa jornada junto com ele, porque só Deus sabe o quanto é importante caminhar dois e chegar a ter alguém para compartilhar do lado, né?
E ela sempre com o coração disposto, porque o testemunho dela também é lindo, que eu já vi lives dela contando um pouco do testemunho. E ali também vocês vão apaixonar com a obra que Deus fez na vida dela e através dela, também quebrando vários padrões, paradigmas. Todo mundo super feliz, empolgado, mandando mãozinha. Um beijo muito grande. Muito obrigada, viu, doutor Gabriel? Pro meu carequinha, que eu vou conhecer finalmente. Sim. Vai. Sim. Nós vamos marcar de se encontrar. Tomara que a festa dele seja linda lá no Felicitar, né? Nossa, que conexão incrível. E vamos marcar depois uma live para contar o testemunho, porque hoje foi para quebrar os padrões daquele que pensava que nada a ver a estética com Deus, né? Sim. Nada a ver. Imagina, um Deus que faz o que fez, essa terra linda e maravilhosa, não gostar de estética e do que é bonito. Imagina. Não tem jeito. Muito obrigada se você acompanhou esse podcast. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, as suas perguntas para o Dr. Gabriel também, porque nós sabemos que ele vai estar de volta com a gente. Vai chover de perguntas, hein? Sim, por favor, deixe sua pergunta, compartilhe esse podcast com outras pessoas também, né, mãe? Olha, nós vamos fazer outros podcasts, eu tenho certeza, com o Dr. Gabriel. Mas mande suas perguntas, se inscreva no canal e nós vamos colocar debaixo aqui no link o Instagram do Dr. Gabriel, o Instagram da Top Fit, né? Eu acho que tem também, né? Tem também. E vamos deixar vocês acessem. Quando você perguntar para ele, você diz, eu te assisti no Tal Mãe, Tal Filha, no Like Mom, Like Daughter podcast. Com certeza, quando nada, você vai sair de lá com uma oração. Tem muita coisa linda que Deus vai fazer ainda através da vida do Dr. Gabriel, que você tem a honra de conhecer pessoalmente, porque é uma pessoa maravilhosa e um profissional com excelência. Eu jamais botaria meu rostinho. The best. The best. Né? Que eu morro de medo se não fosse nas mãos dele. E já, assim, me fidelizei. Que Deus possa usar a vida dele na sua vida. Então, olhe os links lá, siga ele, siga também a Sassá Toledo, que também é esposa do Dr. Gabriel, que também é uma influencer, uma pessoa que virou referência, não só para mulheres, mas para mulheres cristãs, para mulheres que gostam das coisas de academia, de coisas boas. Siga os links, tá bom? Vamos Seja deixar bem-vindo. tudo aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Beijo.